Fala, gente, muito boa tarde. No ar o Trader Coach, programa que fala especificamente sobre day trade, tá certo? Eu me chamo Igor Rodrigues. Hoje a gente vai falar sobre metas e consistência, tá certo? Tenho recebido muitas perguntas no canal do YouTube e ontem no site meu, o Félix perguntou assim que ele não estava conseguindo a consistência ideal, que ele não conseguiria aumentar a mão, né? Quando ele passa de 20 contratos, ele estava com bastante dificuldade, né? E aí eu, analisando tudo isso, pensei em trazer o tema para vocês aqui, que eu acho que é uma boa, tá certo? Antes de começar o programa, eu queria pedir duas coisas. O pessoal do canal do YouTube que me assiste, sempre que assistir o vídeo aí e poder conseguir, né, avaliar o vídeo, colocar um joinha positivo ou negativo, é sempre legal. O pessoal se inscrever também no canal para ficar recebendo os vídeos conforme eu vou publicando eles. É legal, tá certo? Sejam todos bem-vindos e vamos falar hoje sobre metas e consistência, tá certo? Pessoal do chat aí, estão me ouvindo? Tudo legal? Como é que estamos? Estamos no meio do Fed, né? Notícia, dá uma passada pro gráfico aqui, ô Fábio. Mercado muito volátil nesse momento, né? Um horário hoje, quarta-feira, das 3 e 3h30, bastante notícia de alto impacto saindo e o mercado fica bastante tumultuado, né? O mercado está bem volátil, foi até os 300, caiu até os 900. Então, o mercado aí é muito difícil, né? Até por essa oscilação atual do mercado, a gente pode começar falando sobre consistência, né? Vocês acham que realmente a consistência, por exemplo, ela pode ser atingida se você deixar para, por exemplo, operar num momento como esse de notícia, de alta volatilidade? O que vocês pensam a respeito disso aí, tá? Pedir ao pessoal do chat aí para poder deixar o chat para bater papo depois, tá certo? E vamos seguindo. Bem, quando a gente fala em meta, gente, corta para mim, a gente tem como objetivo, né, financeiro, tá? Agora, eu conheço e já passei por isso, que você ser um ganhador 1, 2, 3, 10 dias seguidos, não significa que você tem consistência, né? Então você pode ganhar 10 dias consecutivos e perder um único dia, ou até mais, né? 20 dias consecutivos e perder um dia, e mesmo assim você não ser uma pessoa consistente, né? Então, quando a gente fala em metas, né? Você pode ter sua meta lá, vamos começar assim, R$100 por dia, então ganho 20 dias de R$100, mas quando eu perco, eu vou perder R$3.000 num único dia. Então, as pessoas confundem atingir as metas com consistência, né? E na verdade a meta ela não significa que você é um cara consistente. Na verdade a meta, para ela ser alcançada financeiramente do dia, ela tem um cunho muito mais com foco na estratégia do que propriamente dito nos erros que a gente vai ter que cometer e da forma como a gente vai errar e aprender com os próprios erros, tá certo? No sentido de separar isso, vamos falar o seguinte. Vamos começar aqui pela consistência. A consistência, ela só vai ser atingida por qualquer um de vocês, por mim, tá certo? Se a gente tiver uma boa estratégia, tá? Agora, o que é a consistência? A consistência é você conseguir vivenciar tempo suficiente de bolsa, de mercado, day trade, para que você possa, ao longo do tempo, verificar quais são os cenários mais favoráveis para a sua estratégia, quais são os cenários menos favoráveis, quais são as principais dificuldades que você enfrenta quando você está perdendo, quais são as dificuldades que você enfrenta, por exemplo, quando você está ganhando. Aí os colegas vão pensar assim, mas pô, quando a gente está ganhando, tem dificuldade? Tem. Normalmente, vocês já devem ter ouvido aí também, o trader é um eterno indignado, né? Que ganhando ou perdendo ele sempre achava que podia ter ido mais, né?
Então, assim, se ele perde, ele fala, pô, eu devia ter feito isso. Se ele ganha, ele fala, pô, eu podia ter ganho mais. Então, ele é um eterno insatisfeito com a coisa toda, e por isso ganhar também se torna difícil, devido à ganância, devido a um monte de coisinhas aí, as metas, a gente não se contentar com uma meta legal e sempre querer mais, tá? Tendo o propósito de desmistificar isso tudo, eu já queria falar para vocês, é normal a gente querer mais, tá certo? É normal você querer subir de patamar, melhorar de vida. Você tem às vezes um Fusca, quer comprar um Cadete, depois do Cadete você vai comprar, porra, agora eu quero comprar um Santana, e de repente você vai ver, já tem Siena, McLaren, Mercedes, e ainda vai indo. A ideologia do homem vai sempre fazer com que ele almeje mais, tá certo? É instintivo isso. A gente sempre quer melhorar, quer viver melhor, quer ganhar mais dinheiro, quer ter mais tranquilidade, quer dar mais conforto pra gente, para os nossos familiares e pra gente mesmo também, tá? Então, quando a consistência pega nesses detalhes, somente a gente vai poder falar somos consistentes, eu sou consistente, depois que você passar determinada fase de bolsa, porque existem mercados bons, mercados ruins, mercados onde se torna mais fácil identificar movimentos, mercados duros em consolidação, e a gente tem que aprender a lidar com todos eles, né? Normalmente, a consistência ela não vem porque justamente quando você pega um período de consolidação e de repente você começou a sua vida no day trade em dias de tendência, parece que o mercado ele virou do avesso o gráfico e aí tudo que funcionava passa a não funcionar, mas também tem a questão de você entender que assim, tem que aprender a comer o filé mignon e de vez em quando nós precisaremos roer o osso, tá certo? Comer carne de carcaça, até porque em dias mais escassos a gente tem que ser inteligente, tá? Então, consistência, quando a gente foca nesse tema, ela tem a ver com eliminar os erros, tá certo? Conforme você vai eliminando os erros, então, que tipo de erro a gente comete, né? Por exemplo, quando a gente começa a operar, a gente vai pro demo e normalmente no demo tudo funciona, né? Por quê? No demo tudo funciona. Primeiro de tudo, né, a gente não tem a responsabilidade de perder dinheiro ali. Então a gente não se incomoda com o resultado negativo e o cérebro ele não faz a associação como aquilo é ruim. Tanto faz, deu errado, problema do gráfico, não é meu. Não está me machucando, não está extraindo o valor do meu bolso, tá? Quando a gente migra para a prática, a conta real, a primeira coisa que o cérebro faz é, puxa, você está perdendo dinheiro, e aquilo no seu subconsciente ele vai apertar você de uma maneira porque muitas vezes a gente não está preparado para perder ou se preparou para perder. Alguém aqui conhece alguma mãe que quando o filho nasceu ela falou assim, olha meu filho, você não vai estudar, vai ser um vagabundo, você vai ter insucesso, você vai arrumar um monte de amigo picareta que vai te passar a perna, você vai ter dificuldade das pessoas querendo competir com você para ocupar sua vaga no trabalho? Ninguém conheceu isso. Então a gente, desde moleque, a gente foi doutrinado a vencer na vida. Então, assim, as situações de facilidade, de sucesso, você vai ter um carro bacana, você vai estudar legal, vai conseguir entrar numa boa faculdade, vai ter um emprego legal, vai manter tua família de uma maneira boa, só ficou na conversa, né? E aí, de repente, quando a gente passa a vivenciar a nossa história de vida, a gente se depara com algumas dificuldades. Às vezes você está querendo arrumar um emprego, ou até um bom funcionário, mas a gente está numa recessão fodida no país. E como é que você arruma emprego? Então você tem que aprender a lidar com isso, e isso também na bolsa não vai mudar, né? Às vezes você está lidando com loss, com negativo, financeiro negativo, e isso não ajuda. Então o principal erro é a gente não conseguir associar que o nosso subconsciente ele vai interferir diretamente nos nossos resultados. O segundo erro quando a gente está no simulador é a gente simular uma situação irreal, né? A pessoa, às vezes, muitos chegam na bolsa com pouco dinheiro ou dispostos a empregar muito pouco dinheiro e quando vai para o demo ele treina numa condição irreal, naquilo que ele não vai conseguir suportar. Então, na verdade, ele vai operar um contrato, 2 contratos, 3 contratos, 200, 300, 400 ações, mas no demo ele simula 5 mil, 10 mil, 20 mil. Então, uma coisa é esse desequilíbrio, essa balança, ela não consegue ficar equilibrada e dar a devida consistência, tá certo?
Depois disso, gente, quando a gente vai para o mundo real, passou a fase de oba-oba, procuramos o indicador mágico, a fórmula de sucesso fácil, a gente começa a se deparar com os erros e somente os inteligentes eles vão ficar. Os inteligentes são aqueles que erram, mas eles não erram grave, né? Eles erram e conseguem entender que o erro pode ser corrigido, ele pode ser minimizado o dano de quando a gente está errado, de uma besteira que a gente faça, ou até mesmo uma análise, uma operação indevida que a gente veio a entrar, e ele torna possível ser corrigida essa operação. O que seria isso, né? Imagine o seguinte, se eu tenho R$1.000, né? Aí, de repente, eu vou lá e vendo 10 contratos de índice no 900. Agora há pouco a gente mostrou na tela, o índice bateu 900. Como ele já foi a 500, né, você vai ter R$1.000 de prejuízo, R$1.200 de prejuízo. Então, se você só teria R$1.000 para operar, um erro, uma única afobação, ela praticamente te tira do jogo. Não que ninguém vai morrer por R$1.000. Na verdade, a gente provavelmente vai conseguir conquistar novos R$1.000 e voltar para a bolsa. Mas imaginem que você só tinha 1.000, não tem mais dinheiro, não tem de onde tirar. Então, o tipo de atitude que você tomou de vender no 900, sem prática, sem conhecimento, sem educação financeira, sem saber, por exemplo, que agora tinha uma notícia importante para sair, também ia chegar para a gente e nos tirar do jogo. O cara que vai aprender com os erros, ele é muito mais prudente. Ele vai até poder entrar no 900, mas ele vai ser o cara que vai entrar com um contrato, ele vai falar assim, poxa, passou dos 58.200, eu vou perder, mas eu vou perder R$40 dos meus 1.000. Essa simples atitude de prudência permite que um cara que não é prudente consiga sair do mercado rapidamente e o cara que é prudente permaneça. Ou seja, na próxima vez ele vai falar assim, o que aconteceu hoje? Né? Ele vai falar, olha, tinha notícia do Fed, estava avisado nos sites aí pelo mundo afora, né, que era notícia de alto impacto, relevante. Então ele vai falar, opa, da próxima vez, quando for sair esse tipo de notícia, eu não vou operar. Eu vou ficar de fora. E aí a próxima vez ele vai passar por essa mesma situação, só que aí ele vai estar fora da posição. E aí ele vai ver essa loucura toda, talvez quando o mercado normalizar, ele consiga fazer uma boa operação, mas ele conseguiu passar a fase do erro, loucura, ao sem prudência, por uma coisa assim, eu aprendi com o tempo. Você viu uma condição de mercado. Isso vai acontecer com o dólar. Uma sexta-feira de payroll, a pessoa chega desavisada, está operando alavancado, de repente sai o payroll contra, né? E a pessoa também tem a condição de quebrar num rápido momento. Se você for prudente, a gente vai conseguir vivenciar a história da bolsa. Então, você vai ter a chance de rever aquela situação pela uma segunda vez, só que pela segunda vez o camarada que é prudente, ele falou, bem, eu não sou besta de ficar apanhando de pau todo dia, né? Ele vai lá e vai falar assim, hoje eu vou ficar fora do payroll, hoje eu vou ficar fora da notícia do Fed. E aí ele vai conseguir ganhar um tempo. Então, os erros vão ser assim, ele vai alavancar, ele vai vender fundo, vai comprar topo, vai receber sinais falsos, vai cair a internet, vai cair a luz, a corretora vai dar problema. Só que o prudente, ele tem a chance de rever aquela situação ou de supor que aquilo vai acontecer novamente e gerar uma solução para aquilo, né? Então, sempre vai ser possível. Falar, olha, nesse tipo de condição, eu não vou alavancar mais. Então, a consistência, ela só vai vir depois que a gente conseguir vivenciar o máximo de experiências boas e ruins no que se diz respeito à renda variável, e a gente consiga minimizar os efeitos de quando nós erramos, tá certo? Então, quando a gente falar em consistência, não tem fórmula mágica, precisa de tempo. Você pode ter um professor em uma sala de análise de alguma corretora, você pode ter um mestre, sei lá, alguém, um mentor, e isso pode ser minimizado. Essa pessoa pode falar, olha, atenção aí, não vende, porque vai sair a notícia, é meio complicado. E aí você vai conseguir adquirir um pouco de experiência de um lado e vai te ajudar aqui. Mas, na sua grande maioria do tempo, consistência está ligado a vivenciar as experiências que o mercado vai proporcionar, sejam elas boas ou ruins.
tá certo? Quanto mais prudente a gente for no início, a gente vai ter uma expectativa de vida, né, muito maior, tá certo? Pensem o seguinte, né? Essa atitude de prudência, né, ela não segue a vida inteira, né? Todo mundo aqui sabe que um dia vai morrer, correto? Então todo mundo tem um stop loss marcado, isso não tem para onde correr, né? Só que a gente pode ser as pessoas que cuidam da saúde, que não usa droga, que não, sei lá, anda embocada, que não vai mexer com um traficante, com um bandido. Porque quanto mais você se envolver com coisas ruins, você pode aproximar o seu stop loss o mais rápido. Na bolsa vai ser igualzinho. A gente apenas não liga uma coisa com a outra. Mas a vida inteira a gente tenta sobreviver, né? Cada vez mais, por mais tempo. E isso não tem como falar. Todos vocês, por mais que a gente não veja dessa forma, né? Eu mesmo demorei para pensar assim, né? A gente vem a vida inteira protelando um final, né? A gente já sabe o final, só que a gente não quer antecipar, né? Então, o final na bolsa, ele provavelmente é de sucesso. Só que se você antecipar as coisas, se você não tiver a devida prudência, você pode encurtar esse caminho muito rápido e ser uma experiência ruim pra gente, tá certo? Pensem o seguinte, então qual a diferença de consistência para meta? A meta, sabendo o que é consistência, ela só tem o cunho, tá certo? De você ter limites. A meta, ela ajuda você a ganhar consistência, mas não é a mesma coisa, tá certo? Então pensem de uma parte simples, né? Você pode chegar na bolsa e falar assim, olha, eu quero ter uma meta diária de 100 mil reais. É impossível ganhar 100 mil reais? Não. Se de repente você... Põe a tela aqui. Olhar o dólar aí, né? Ele caiu para 32. Mas imaginem que vocês venham aqui no dólar grande, né? E sei lá por que você vai e vende 500 contratos do dólar grande em determinado ponto. Ganhar ou perder 100 mil reais não é um absurdo, porque cada ponto vai ser 12.500 reais, tá? Se eu vender mais 500 aqui, por exemplo, rapidamente eu teria menos 60 mil, mais 100 mil, tanto faz. Eu não estou falando do número, mas não é impossível ganhar ou perder 100 mil reais. A diferença vai ser exatamente assim, por prudência. Eu sou o cara que posso ganhar 100 mil reais ou perder 100 mil reais? Essa é a pergunta. Eu posso ter uma meta, tá? Então, a meta, ela tem que ser conquistada como? Eu vou começar operando um contrato. Se eu ganhar com um, eu vou me propor a operar com 2. Se eu ganhar com 2, eu ganho o direito de operar com 3. Não nessa devida ordem, tá certo? Mas você tem que ser prudente, fazer a coisa acontecer. Não adianta, por exemplo, eu ser o cara que tem 200 mil reais na conta e de repente me expor de uma maneira muito grande. E aí 200 mil reais é pior do que se eu tivesse 500. Porque talvez se eu tivesse 500 e sendo prudente, eu vou durar muito mais do que quem tem 200 mil, tá certo? Então, a meta, gente, ela vai ajudar você a ter certas atitudes que vão gerar prudência, tá? A meta negativa. Corta para mim aqui, ô Fábio. Então, toda vez que a gente falar em meta, pensem da seguinte maneira. Eu hoje tenho metas, mas é porque eu cheguei a uma conclusão, né? Em determinado momento, quando eu operava, eu percebi que eu ganhava todos os dias de manhã, né? E aí eu falei assim, bem, vou operar à tarde, então se eu ganhei de manhã, à tarde eu dobro a meta. Eu fazia igual a Dilma falava lá, não tinha meta, mas vamos dobrar a meta, tá certo? O que que acontece? Só que eu operava de manhã, ganhava, operava à tarde, perdia. Uma das prudências foi decidir falar assim, eu não opero mais à tarde. Bem, os meus resultados, apenas de não operar, melhoraram muito. Então a gente está falando assim, eu otimizei a consistência, tá? Quando
eu parei de operar à tarde, eu enfrentei outro problema. E aí o problema era o seguinte, poxa, eu tinha um menor espaço de tempo para operar e a gente sofre de um mal comum, que é assim, a gente é o eterno insatisfeito, então você sempre quer mais. Se você ganha 100 reais, você quer 200. Se você ganha 200, quer 1.000. Se você ganha 1.000, você quer 2, quer 3. Quem ganha 3, quer 5, quer 10. É normal, né? Só que isso, exponencialmente também, né, para quanto mais você quer ganhar, mais você quer arriscar também. O que acontece? Mais você tem que arriscar, desculpa. O que acontecia? Eu tive que entender que eu tinha um limite pessoal meu. Pessoal no sentido de aguentar perder X ou Y de dinheiro, tá? Não é tão fácil assim. Então, assim, por que o que é perder, por exemplo, R$1.000, né? Para uma pessoa que tem 1 milhão, perder R$1.000 é uma coisa. Mas para uma pessoa que só tem 5.000 reais, perder 1.000 é uma coisa totalmente diferente. Pensando no sentido de R$1.000, muitas vezes a gente não vê o desequilíbrio da balança. O efeito psicológico que tem você perder R$1.000 para uma pessoa e para outra, tá? Então, o que eu descobri? A importância para que se dá o dinheiro é altamente relevante para que você tenha metas sadias. Então, por exemplo, não adianta você chegar no mercado e colocar algo totalmente irreal. O cara que tem 5.000 reais, ele jamais vai conseguir vencer na bolsa se ele topar perder R$1.000. Ele tem que fazer um planejamento, ele vai ganhar 100, perder 100, porque ele ganha só de... Se ele tinha uma proposta de perder 1.000 e ele passa a perder 100, cada vez que ele perde 1.000, seriam 10 vezes que vai ter que dar errado isso aqui. Então, automaticamente ele ganha uma proporção de tempo maior. Tá? No exemplo de a pessoa que tem 1 milhão e a pessoa que tem 5.000 reais, a representatividade do valor financeiro para um é nada e para outro é tudo. Então, assim, a importância para que a gente dá para o dinheiro, ela é altamente relevante no seu desempenho. O que acontece para isso mudar? Ao longo do tempo, o dinheiro, conforme você começa... Pensem o seguinte, quando a gente começa a receber mesada do pai, o que acontece? Ele começa a te dar de 2 em 2 reais, né? Porque a nota que tem 2, você fica contente. E aí, conforme você cresce, o teu pai também aumenta a mesada. Ele fala assim, ó, vou te dar 10. Se ele voltar e te der 2, você vai, puta, 2? Que merda, né, cara? Não vale nada 2. Ou seja, a representatividade do dinheiro mudou. Porque você vivenciou ganhar, perder, gastar 2 reais. E agora você estava acostumado com 10. Então perder 2 ou ganhar 2 não é mais um problema. Você fala, puxa, não tem mais nada. E aí, pô, quando você ganha 2, você vai, 2 reais, vou jogar na Mega Sena. Aí você já joga na Mega Sena. Na bolsa vai ser a mesma coisa. Você vai começar ganhando 50 reais, perdendo 50 reais. 50. Até um determinado momento que você apurou sua técnica, apurou sua estratégia, e aí a tua estratégia agora automaticamente já gera ganho de 150, 200, porque é normal, você evoluiu. Ganhar 50 ou perder 50 após você ter passado já não é mais um problema. As pessoas que estão com dificuldade em ganhar um certo valor de dinheiro, o mais sensato a se fazer é retroceder o financeiro para trás. Para que você tire a pressão ou a importância que o dinheiro tem para você em cunhos assim de o que é ganhar ou perder 50 reais para quem está acostumado já com 250, entendeu? E aí o impacto psicológico diminui. Eu, por exemplo, em determinado momento eu tinha uma meta alta e eu suava todo dia para chegar na meta. Automaticamente, eu saía todos os dias com dor de cabeça, eu saía todos os dias esgostado do mercado, porque era uma pega para capar para conseguir chegar na meta. Em determinado momento eu falei, cara, não quero mais isso. Eu vou retroceder. Aí eu voltei para metade da meta, e aí todos os dias eu estava feliz. Todos os dias eu conseguia minha meta muito mais rápido. E normalmente eu conseguia passar da meta. Então assim, o exemplo que eu estou dando é assim, eu forcei a meta para 2.000 e 2.000 era muito difícil, não dava.
eu tinha que aumentar a mão, o stop financeiro agora ele era maior, e eu estava acostumado a ganhar 1.000 todo dia. Quando eu voltei para trás, o 1.000 não era um problema. E na verdade eu ficava contente todos os dias, eu conseguia extrair aquele valor mais rápido do mercado, porque eu já estava acostumado, o nível de stop não me incomodava. E aí todos os dias eu conseguia fazer assim, a meta era 1.000. Mas todos os dias eu me via 1.400, 1.300. A expectativa, ela tinha sido superada sempre. Isso me tornou mais consistente, isso me deixou mais tranquilo e, consequentemente, eu passei assim a ter um motivo para qual tentar ir mais além. Toda vez que eu tinha 1.400, 1.300, eu travava a minha meta em 1.000 e eu pegava aqueles 300, aqueles 400 reais que tinha ultrapassado e eu apostava aqueles 400 para buscar mais 1.000. E normalmente dava certo. Por quê? Porque o meu objetivo já estava cumprido e eu não tinha mais a responsabilidade de ganhar mais nada. Então, assim, de verdade, é a mesma coisa. Agora, o efeito psicológico que isso vai ter sobre a gente, sobre o subconsciente que vai ficar te pressionando ou não, é o que faz a diferença. Então, toda vez que você quiser aumentar a mão, a minha recomendação é que você reduza a sua expectativa para que você todos os dias possa superar as expectativas pessoais suas. Para que todos os dias você consiga ficar contente. No sentido de mudança assim, comportamental. A pressão psicológica que você sofre, tá certo? Vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Tô começando a bloquear todo mundo que está de bate-papo no chat. Então, é exatamente isso. O psicológico ele vai controlar sem que você tenha, como que eu vou dizer, noção que ele está interferindo. Muitas vezes a gente nem sabe por que está, por exemplo, muitos de vocês já devem ter se pego fazendo isso. Você está perdendo dinheiro e de repente você começa a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, e aí você deteriora a situação toda e acaba piorando ainda drasticamente a tua situação. O efeito psicológico, porque a grande maioria das pessoas depois não sabe nem o motivo pelo qual clicou no gráfico ou mandou uma ordem. Era apenas o subconsciente falando, você vai ganhar, vai perder, e você só executando. Então, o psicológico ele é 90% do teu sucesso. Se você não conseguir controlar o barato que você tem, a adrenalina que você tem operando, porque querendo ou não, poxa, eu acho muito bacana operar. Eu acho como se fosse um jogo, como se estivesse bebendo, algo prazeroso, que para o homem é instintivo, entendeu? Me alimenta aquilo. Então assim, se você deixar, vai apenas pelo instinto. E aí que está o grande macete. Você tem que cortar esse efeito. Se você não cortar, você não consegue controlar, você não sabe por que você ganha, não sabe por que você perde e nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Você vai ficar batendo papo, jogando conversa fora todos os dias nos chats, entendeu? O objetivo tem que ser ganhar dinheiro, o objetivo tem que ser ser consistente e aprender com os erros. Não adianta a gente querer ficar todos os dias dando murro em ponta de faca e não entender que isso é o principal diferencial da coisa toda, entendeu? Corta pra tela aqui. Então, deem uma olhada no índice aí, ó. Do 500 para 900 de novo. E a mulher continua falando lá. Para uma pessoa sem experiência ou não muito prudente, tá certo? É muito difícil essa postura do mercado. Não estou falando para aquele cara que vendeu e ganhou dinheiro. Estou falando para o cara que está chegando, aquele cara que estava perdendo, de repente é um camarada que falou, pô, eu vou comprar, aí ele compra no rompimento do topo, tinha o alvo por 430, ele não sai, volta tudo na cara. Esse tipo de atitude, o psicológico, ele começa a machucar de uma maneira muito grande, né? O não entender o porquê das coisas, né? Deixa eu ver aqui que tem um chat legal.
Vamos lá. Igão, por favor, todos os dias eu consigo uma determinada quantidade de pontos, porém sempre de risco de mão mínima, para só depois fazer dinheiro. Acha que é válido operar de lote único e fazer uma determinada quantidade de pontos ou dinheiro num só trade, e conforme o tempo passava, você aumenta a mão? O Angeberson, olha só, corta para mim aqui. Eu, ao longo do tempo, eu sempre tive a facilidade de fazer exatamente isso que você comentou aí. Para mim, eu descobri que o efeito psicológico nas minhas operações tinha muito a ver com o financeiro rolando. Então, sempre que eu posso tornar minha vida mais fácil, o que é tornar a minha vida mais fácil hoje nas operações? É eu transformar rapidamente o meu preço médio e falar assim, bem, eu estou ganhando, estou positivo, meu financeiro está verde. Isso me dá uma paz de espírito, uma tranquilidade para mim pensar, raciocinar, que, meu, é sem igual, entendeu? Então, tudo que você fizer nesse sentido, você tem que dar valor, porque assim, o teu objetivo não é ficar apreensivo, chorando, rezando, pedindo a Deus para o índice subir, o dólar cair, porque você está mal colocado. A coisa flui quando você está fazendo a coisa certa e o único detalhe é o seguinte, que o que é certo, você só comprova depois que você, assim, ó, você pode estar fazendo certo e não ter o retorno esperado num primeiro momento. A gente só passa a acreditar naquilo depois que o financeiro vem para o azul, você começa a trabalhar em águas calmas, tá certo? E aí você começa a ver a vantagem daquilo tudo. Então, como propósito, eu acho sem igual você controlar teu psicológico. E aí, quando a gente fala em controle psicológico, eu vejo muito do que eu falo de psicologia, eu acabei aprendendo com o Bo, né? Mas, de verdade, eu não vejo soluções práticas quando o Bo passa alguma coisa. Então, assim, e também não acredito que exista só um método de solução, entendeu? Existe a causa. Agora, as variáveis que você pode usar para sanar os seus problemas, elas são infinitas. E talvez isso seja até confuso, né? Porque às vezes você fala, pô, o Igor, ele faz a defesa e eu vou fazer defesa. Um exemplo. Só que, de repente, a defesa ela tá te pressionando, te deixando pior. Você está sendo um mau trader, está tendo um resultado pior fazendo defesa do que se você tivesse estopado. Então, talvez a defesa para mim seja útil e para você estopar seja melhor. Porém, o efeito é psicológico e talvez elas cuidem da mesma causa de problema, entendeu? Então, o único detalhe que eu chamo a atenção para você é isso. Não foque numa causa. Aliás, foque na causa e não nas variáveis. As variáveis tem N maneiras de você se aliviar em relação à pressão psicológica. Pensa o seguinte, o Félix me mandou uma mensagem e falou assim, ó, pô, meu, toda vez que eu opero mais de 20 contratos, eu perco. Aí eu me pergunto aqui hoje, certo? Mas para que diacho, se ele ganha com 20, por que ele quer operar 21 para perder dinheiro e não opera 20 ganhando dinheiro? Por que a gente vai querer operar 21 para perder, mas com 20 ganhando não é interessante? São questões bobas, né? E que talvez a gente não entenda. Que não chegou o tempo, não chegou o momento de você sair de 20 para 30, para 40, para 60 contratos, e isso leva tempo mesmo. Eu, em 2012, 2013, eu sempre quis ganhar, tipo, 20 mil por dia. Eu tinha um sonho que era... Tinha um colega aí que postava uma boleta de 100 mil reais. Eu falei, cara, eu quero ter uma boleta de 100 mil reais. E aí, eu ganhava 200 por dia, 300, mas eu queria aquela boleta de 100 mil desde o primeiro momento. Eu nunca consegui, tá? Mas é um passo muito grande, né? De 200 para 100 mil. De 200 para 300, de 300 para 400. O problema é que normalmente a gente quer fazer assim de 200 para 1.000, de 200 para 2.000, de 50 reais para 500 por dia. E a gente não deu tempo para a gente aprender a lidar ganhando com aquilo. Ganhar 50 reais, 100 reais todos os dias, aí depois você vai passar para 80, 100 reais todos os dias, 150, 200, só que é um processo. Você vai vivenciar isso tudo para chegar lá. E as atitudes, como você vai lidar com isso, todas as atitudes, por mais que você tenha técnica, elas são muito difíceis, né? Então,
um erro, uma imprudência, né? Imagina, agora há pouco aí, se eu colocar aqui na tela, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó. A máxima do índice de hoje, ela estava no 575. Mas essa máxima aqui é 485, tá? Então imagina, por qualquer outro motivo, eu falo assim, puxa, eu vou operar agora. Se eu sou um camarada que eu posso operar até 10 contratos, é muito diferente você vir aqui e comprar 10 contratos aqui, ou você ir lá e falar assim, olha, talvez é notícia, eu vou comprar um aqui, né? Da mesma maneira que você podia ter vindo comprando de baixo, mais um, ter largado metade da mão aqui em cima, é atitude. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a tua atitude ela pode ser muito benéfica ou muito maléfica. E no final todos operariam 10 contratos. Então você tem que pensar dessa maneira e sempre vai ser mais fácil administrar o psicológico. Quanto mais tranquilo você tiver, mais fácil vai ser lidar com as situações, enfrentar os problemas. Todos os dias, né, praticamente, a gente descobre algo novo, o mercado apresenta uma formação nova, uma condição diferente, porque ele é baseado em expectativas das pessoas, né? As boas expectativas, as ruins. Então, todo dia, praticamente, você vivencia algo estranho. Tem dia que sai notícia, não mexe nada, tem dia que mexe muito, tem dia que cai 3.000 pontos seguidos, no outro dia mexe 200 para cima, 200 para baixo e você não pega. Então, esse tipo de analogia de você vivenciar o mercado e saber como lidar com cada situação é muito importante. Só que todas elas têm um efeito psicológico. Então, quanto mais você vivenciar, você vai chegar à conclusão que assim, é tudo psicológico. Então, se você adotar posturas como eu compro, eu vendo, eu faço parcial, coloco stop no preço, não me exponho da maneira de ficar sempre mal colocado, a sua prudência é trazer o psicológico sempre para o zero, eu não vou ficar abalado e também sei que eu não vou fazer nenhuma loucura, entendeu? Não tem preço isso. Só que é anti-intuitivo, porque quando você olha o mercado pronto, a conta que você faz é sempre na tua mão máxima. E aí quando você põe dinheiro e tenta isso, você vai ver que o teu resultado, ele não é na expectativa máxima. Então você sempre acha que tem algo errado, sempre acha que faltou alguma coisa, que você poderia ter feito melhor. Quando você olha um gráfico parado, você julga porque você cometeu um erro, mas é injustiça. Porque depois de pronto, é muito fácil você falar assim, tá vendo? Eu estopei, eu sabia que não era para estopar, ou o mercado ia... Cara, sabia nada, se você soubesse não tinha estopado. Você apenas está sendo injusto com você e não está julgando a atitude, o comportamento, a estratégia em si, entendeu? Você não pode fazer isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Lucas. Então, ô Lucas, você já está falando, se você estabelecer uma meta de ganho ou negativa, é aquilo que eu falei para vocês. Se atingir uma meta negativa, você tem que parar, tá certo? A positiva, vamos supor que sua meta fosse R$100 e de repente você fez o trade e deu 135. Você pode falar, olha, minha meta é 100, eu vou travar em 100 e vou arriscar 35 e continuar o dia. Eu não vejo o problema. O problema, por exemplo, não é talvez nem fazer a próxima. Você pode falar assim, ó, eu atingi 110, eu vou arriscar 30 e vou sair com 80 se der errado. Eu acho prudente isso. O problema é que o motivo da meta ele é um só. Não sei se vocês fazem esse vínculo, mas para mim é muito parecido, né? O que a Bolsa traz para as pessoas, né? O homem, principalmente, ele sente um negócio que é a adrenalina, né? Eu, quando estou operando, eu tenho adrenalina no sangue. Então, assim, eu gosto, eu curto aquilo. Para mim, ficou legal, né? Só que isso é o mesmo efeito do álcool, das drogas. Então, acaba que as pessoas se tornam viciadas. Se você não tiver um alcoólatras anônimo te podando, você vai ser um viciado. Na verdade, você vai ser o cara que só vai clicar.
Então, você tem que ter objetivos, regras, como tudo na vida, né? Mas tem que cumprir. Pelo fato disso não se tornar apenas um jogo, pelo fato de você não se tornar um viciado, um maluco compulsivo que só quer clicar. E como eu já vivenciei, já vi isso, centenas, dezenas de milhares de pessoas, tá certo? Que chegam, perdem tudo, põem mais dinheiro, perdem de novo, põem mais dinheiro, perdem de novo, porque virou pessoal, virou um jogo, uma briga, um vício, e as pessoas não têm limite. E não entende que daquela forma não vai, entendeu? É o famoso dar murro na ponta da faca, entendeu? Acho que se a gente não entender isso, né, não é nem questão de entender, eu vivenciei isso e sei o que eu estou falando em relação a não ter limite, a não conseguir parar nunca. Hoje eu vejo que as pessoas que me acompanham, que estão comigo, os alunos e tal, a maior dificuldade deles não é nem em ganhar. Tem um ou outro que não consegue ganhar, mas a grande maioria não consegue parar no dia que está perdendo, não tem limite, está ganhando, devolve tudo no dia. Por quê? Porque se tornou um jogo, é vício. O cara que está bebendo, é o cara que usa droga, é o cara que está clicando. Se tornou algo fora do controle, é irracional, é impulsivo já, entendeu? Então, assim, as metas, as regras, elas servem para que você não se torne um viciado e curta da melhor maneira a experiência que seria ser trader, fazer day trade, conseguir ganhos, teoricamente, de casa, de qualquer lugar do mundo, da rede, do barzinho, do quiosque, certo? Que é o sonho de todo mundo é fazer isso. Mas isso só é possível quando você transforma o amadorismo em profissionalismo. Ninguém vai trabalhar o dia inteiro, né? A própria empresa já nem deixa, porque o Ministério do Trabalho trava ela. Isso não é legal. Então você tem que fazer a coisa por prazer. Pensa o seguinte, você acorda, sei lá, 6 da manhã. Quando dá 7 horas da manhã, a tua energia de ter descansado à noite, é 1000 graus, né? 1000%. Só que conforme vai dando 8, 9, 10, o nível vai baixando. Chega 2 horas da tarde, aquela energia, aquela disposição que você tinha para fazer as coisas durante o dia, ela já não existe. Então, é muito provável que você erre, é muito provável que você seja relapso com as regras. Então, assim, quanto mais condições você... quanto mais mole você der, mais fácil essas coisas vão agarrar em você, entendeu? Então, você tem que podar o quanto antes. Na minha interpretação, tá? Agora, conheço pessoas que tradam o dia inteiro, ganham dinheiro, tem pessoas que não têm meta, porém, eu acho que, como eu falei para o Geberson, não existe uma só maneira. Existem várias maneiras e você tem que adaptar elas a você, entendeu? O Vila, tudo bom? Quando você entra acreditando na determinada direção, o rumo da direção oposta, com muito topar... Não, o Vila, na verdade, isso tem até a ver com a consistência, né? Eu aprendi ao longo do tempo que toda vez que eu fazia isso, tornava a situação pior. Então, assim, eu dificilmente estopo dobrado, eu prefiro parar e hoje eu sou meio meticuloso, assim, o ponto de venda em tal lugar, o ponto de compra em tal lugar, e aí eu começo uma nova operação baseado naquilo que eu acredito, e eu tenho muita dificuldade, de fazer o seguinte, se eu acredito que o mercado vai cair, pode dar a compra que for, cara, que eu dificilmente faço a compra. E se eu acredito que o mercado vai subir, para mim também, assim, é difícil vender. Você conhece alguém que acha que uma lâmpada vai queimar e vai comprar ela para usar ela em casa? Não, né? Então, assim, para você comprar, você precisa acreditar que sobe. Para você vender, você precisa acreditar que desce. E essas coisas, normalmente, tá certo? Elas não são tão fáceis ali na bolsa. Por exemplo, a maioria das pessoas achavam hoje que o Fed ia ter uma postura, né? Ou ia cortar juro, ou não ia, mas isso já está dentro da cabeça de cada um. Então, quando o mercado, sai a notícia e o mercado começa a cair, os vendedores falam assim, puxa, está de acordo com o que eu falei, que eu pensei, vendo. Quando começa a ir contra, o cara tem que se preocupar em estopar, ele tem um limite de perda, vai atingir. Aí quando ele estopa,
se ele pensar em compra, por exemplo, ele vai falar, caramba, olha o meu stop agora, é desse tamanhão, porque eu estava vendido, eu fui obrigado a tomar o stop, né? E aí deu a entrada dos comprados, aí o comprado vai assumir um risco e está dentro da estratégia dele. Só que, para fazer o oposto é muito difícil. Para mim, quem faz o oposto é quem perde dinheiro. Porque você acredita que cai, como é que você vai comprar? Né? É anti-intuitivo, não tem como fazer. Fabiano, é a mesma coisa. É o ego, cara. Quantas vezes eu me achei imbatível? Eu já fiquei... A minha maior sequência foi em 3 meses perder um dia e ganhar todos os outros dias que eu operei. Tá certo? E aí, porra, você começa a ficar soberbo, né? Você começa a falar, porra, não perco mais nessa merda, aprendi, sou o dono do mercado. E aí você começa a ficar indisciplinado, menos criterioso. E aí o mercado não perdoa isso, né, Fabiano? Ele vai te machucar. Com o tempo, você vai entender que, assim, você tem que ter prudência sempre. E o mercado é sempre bom ele te dar umas batidas na cara, porque, assim, ele precisa te mostrar que você está fazendo algo errado. Ou você está sendo relapso ou não está atento. E isso é fato, meu. Já me pegou, é isso que eu tô te falando. Se achar o super-herói. Terrível. Alavancar demais, entendeu? E aí vai entrar um monte de coisa. Porra, quem não quer? Você tá ganhando 1.000 todo dia. Fala, porra, se meter a porrada aqui, eu vou ganhar 5 pau. Porra, 5 pau é 5 vezes melhor que 1.000. Isso é instintivo. Você vai, obviamente que você vai querer fazer isso todos os dias. Só que, com o tempo, você vai falar, porra, em vez de eu entrar para 5, eu vou tentar fazer 1.300. Não é mais 5, porque senão não dá. Porque aí no dia que ele te pega do avesso, você devolve muito. E aí vai entrar. Cadê a consistência? Não tinha. A estratégia funciona, você ganha boa parte do tempo, mas no dia que você perde tudo. Não adianta. Então, o tempo vai te ensinar. Quando eu comecei, eu sempre ouvi falar assim, põe stop, põe stop. Aí em determinado momento eu não punha stop, eu ganhava dinheiro. Quando eu comecei a perder, velho, não teve choro, não teve vela, entendeu? Era cada lambada e só grande, mexendo com opção, comprado, sem stop, a seco. Nossa senhora. Allen, a preparação ela tem que ser aos poucos. O que eu mais vejo hoje é as pessoas acreditando no seguinte, o cara chega, ele assiste um vídeo no YouTube e aí ele só vê que, porra, se eu vender caro e comprar barato, eu ganho dinheiro. Ele vem e tem um outro fator que é o mais importante, né? Hoje, muito menos, mas ainda assim muito presente. A bolsa ela está se popularizando, então o cara chega no YouTube, ele me acha lá digitando como ganhar dinheiro, vai aparecer um vídeo meu e tal. Perfeito. Só que também ele chega sendo um cara assim, um advogado, um médico, um arquiteto, um cara que tem sucesso naquilo que ele faz. E é difícil, as pessoas normalmente se enchem de ego, elas se acham especiais porque elas são boas em alguma coisa. Quando ele muda de foco, ele sai do mundinho dele aqui, o advogado, o médico, o empreiteiro, o cara de sucesso, ele vem para um campo desconhecido. E aí o cara, ele comete o erro mais grave, que é ser displicente, achando que as coisas vão acontecer só porque ele é bom. Lá onde ele faz, não aqui. Então, essas pessoas, esse é um tipo de erro, e o outro é achar que o resultado vai acontecer para amanhã, né? Eu não conheço... na verdade, existe um ditado que é assim, a bolsa é o dinheiro fácil, mais difícil do mundo, né? Porque assim, é fácil porque você vê sempre acontecendo, de vez em quando você está participando do mercado, aparece um ganho na tua mão, essa notícia estava a favor, ganha um dinheiro fácil. Só que você conseguir isso com consistência é muito difícil, porque como veio fácil, você não dá importância para quais foram os pontos fortes que você teve naquele mérito, né? No mérito de ter ganho dinheiro, o que você errou que você poderia se precaver na próxima. Então você começa a ser um cara displicente. Eu ganhei dinheiro assim. E de repente, quando vem a paulada, toma muito dinheiro ao mesmo tempo. Então, a bolsa, ela vai ser benéfica? Muito. Porém, a pessoa tem que vir para o mundo da bolsa pensando em resultado
de 5 anos para frente. Então, você tem que tratar isso como uma escola, um local onde você vai aprender todos os dias, que você vai evoluir. Por exemplo, um engenheiro, quando ele vai construir a primeira ponte dele, ele vai enfrentar diversos problemas. Ele vai encontrar problemas para achar pessoas que forneçam material, pessoas qualificadas para que consigam executar aquilo que ele planejou, até alguma dificuldade no projeto todo. Ele vai ver que a dificuldade do terreno, aparece confusão, o terreno começa a ceder. Aí ele vai procurar soluções, ele vai conhecer uma pessoa que fez aquilo, aí esse cara vai falar, olha, o terreno quando está cedendo, está afundando, você tem que bater umas estacas para firmar a terra, não sei o quê. Aí ele falou, aprendi. Na próxima ponte, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser firmar a terra, mesmo que não precise, entendeu? Por quê? Porque ele não é besta. Ele aprende com os erros, entendeu? Então, o tempo, ele ensina muito. Então não adianta você vir aqui e cortar a tua principal ferramenta de aprendizado. A tua principal fonte de evolução é você vivenciar isso. Então se você vier com uma expectativa muito curta de resultados, ou seja, eu quero resultado para amanhã, é óbvio que você vai se decepcionar. É óbvio que você vai ficar um cara insatisfeito, que você não vai ter aquilo que você almejava. Porque é muito rápido. Então, assim, são poucas as pessoas que vão conseguir ter esse benefício de você chegar e falar, eu quero ganhar dinheiro amanhã e ganhar o dinheiro. Então, eu quero ganhar muito dinheiro amanhã. A grande maioria das pessoas não vai conseguir. E, obviamente, ele vai desanimar. Vai falar, pô, essa merda aqui é difícil, cara. Porra. Vai... Sabe? É desmotivante. Quando você projeta as coisas de longo prazo, e aí, de repente, você fala, pô, eu só quero ganhar dinheiro daqui 2, 3 anos. Mas com 6 meses o dinheiro tá entrando, você já fala, porra, tô contente pra caramba. Eu só imaginava que ia ganhar dinheiro daqui 2 anos. Já tô ganhando agora. Olha a diferença. O projeto é só uma questão de expectativa. Talvez a mesma pessoa que esperava o resultado amanhã, daqui 6 meses conseguiria. Mas por ela não ter se planejado, ela fez o psicológico trabalhar contra, entendeu? E aí ele sempre esperou mais de algo que não iria acontecer, ou que era improvável acontecer. E aí gerou pessimismo, desânimo, puxa, isso aqui não é pra mim, é foda, perdi dinheiro, não veio preparado para o que realmente é Bolsa de Valores. Então, assim, se não vier preparado, é melhor nem vir, tá certo? Bem, gente, são 15h50, eu falei 50 minutos ininterruptos. Eu não tenho muito mais o que falar sobre esse tema. Se tiver alguma pergunta aí, eu queria que vocês fizessem. E fiquem à vontade, entendeu? José Carlos. Então, dá uma olhada, José Carlos. Eu tenho uma palestra no meu canal do YouTube, que ela é fractais. Eu dei até na Neilógica, tá certo? Lá tem uma explicação sobre aonde provavelmente vai acontecer os sinais falsos. E aí você vai falar assim, Igor, então toda vez que tiver ali vai dar sinal falso? Não, mas é altamente provável. Nos locais altamente prováveis de dar sinal falso, eu não alavanco. Ah, mas e se cair muito? O problema não é meu. Eu não vou comprometer o meu psicológico mais, entendeu? Essa é a teoria. Na prática, claro que eu alavanco porque eu quero dinheiro. Mas stop justo, não muito grande. Você sabe que vai dar problema, entendeu? Tem que pensar assim, José Carlos. O Acaf está perguntando sobre Petro. Eu não vou olhar ativo, o programa não é para isso, Acaf, me desculpa, tá? O Neto fala, então, mas é perfil, né? Mas como tudo na vida, tem pessoas que gostam do calor e tem outras que gostam do frio. Tem gente que gosta do campo e o outro gosta da praia. Se identifica. Não adianta a gente querer fazer maluquice, não vai dar certo. Tem gente que gosta de moto, o outro gosta de carro. Tem pessoa que gosta de loira, o outro de morena. Tem gente que gosta de comer no japonês, o outro não gosta, ele prefere a árabe. Perfil. A gente é assim. Então, assim, eu só não vou falar que não é para todo mundo, porque na verdade eu acho que na vida, eu acho que ninguém mais sabe do que a gente mesmo para determinar o seguinte:
o que eu gosto, o que é feito para mim e quais são os meus limites. Então, assim, eu sou a favor de tudo que é curioso, que eu gostaria de saber o que é, experimente. Seja prudente, é mais fácil. Ah, puta, uma porcaria isso. Não, então descarta. O que é bom pra mim, eu guardo. O que é ruim, joga fora, descarta. Sempre vai ser assim, Neto. Não tem como mudar, entendeu? A Sandra fala assim, ó. Você acha melhor que quem não tem experiência só para quando o mercado está claramente direcional? Hoje, quando começou o dia, eu meio que sabia, Sandra, que ia ser um dia chato. Por experiência, não foi porque caiu pra caramba de repente, mas assim, foi, hoje eu vou ser prudente, eu não quero nem conversa. Na hora da notícia, eu não vou pôr dinheiro. Não dá. Você tá entendendo? São coisas que, com o tempo, você consegue fazer passar, entendeu? Agora, o direcional que você fala, eu só preciso ter dúvida, assim, é uma questão de perfil. Porque na grande maior parte do dia, né, quando você tem um movimento de 15 minutos ou de 60 minutos, para o day trade é suficiente você ganhar dinheiro com isso. O que pega muito para o day trade são os limites de cada um. E uma coisa que assim as pessoas não entendem, que day trade é diferente de swing trade, né? Quando a gente faz swing trade, obviamente o resultado depende do mercado. Quando você faz o day trade, o resultado depende 95% da gente. Eu vejo muitas pessoas que compram, o ativo está subindo, mas aquela pessoa achava que o mercado ia continuar subindo muito mais. O que era um ganho vira prejuízo apenas pelo fato dele não ter colocado um stop no zero, não ter realizado um parcial, não ter posto dinheiro no bolso. Então, assim, a postura para o day trade, ela é diferente. Muito. Então, assim, eu costumo falar isso e acho que é uma das maiores verdades da Bolsa. O swing trade, quem vai decidir é o mercado. Você até escolhe a ação, o rompimento e tal, mas depois o mercado vai decidir se chega no teu alvo ou não. O day trade, ele não tem essa necessidade. Ele permite que você, devido à alavancagem, devido a N fatores, atitudes, você consiga minimizar o efeito do mercado decidir se você sai ganhador ou perdedor. Ok? Relação risco-ganho fica fora da média móvel, pontos fixos? Eu não estopo compra acima da média e nem estopo venda abaixo da média. Mas isso eu também acho que é uma questão da consistência. Se vocês pegarem aí, põe a tela aqui para mim aqui rapidinho. Olha só. O movimento de 1 minuto do índice, quando ele começou a cair hoje, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu tivesse vendido em determinado momento, ou em qualquer outro ponto, eu não ia estopar se ele não fizesse um novo topo ou enquanto ele estivesse abaixo da média móvel. Então, o que a gente vai perceber? Que a partir do momento que começa a cair, você coloca um stop e vendeu, seja lá, não importa o valor, não estou questionando se eu vendi bem ou se eu vendi mal. Eu estou falando assim, enquanto estiver abaixo dessas duas médias, eu não stop. Aí você vai falar assim, teria que romper um topo. Não rompeu o topo, segue o jogo. E aí, claro, eu nem consigo ficar em tudo isso de venda. É só um exemplo assim, se eu tivesse vendido, por exemplo, aqui, nessa mínima, eu ia falar assim, qual que é o topo confirmado? É aqui. Eu ia colocar o meu stop no lugar quieto e esperar. Se desse stop, eu ia ser estopado. Não deu stop, eu ia fechar meu ganho em qualquer lugar aqui. Ah, caiu muito. Parabéns para quem conseguiu ficar. Eu fiquei com o meu, tá tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu criei algumas regras operacionais que minimizam o efeito psicológico. Para mim, talvez essas regras, elas necessitem de alguns ajustes para as pessoas que estão começando agora. É preciso entender que uma pessoa que está há 13, 14 anos no mercado tem mais experiência, opera maior, tem uma visão diferente, mais aguçada, mais aprimorada devido ao tempo, à experiência. E eu estou começando, eu tenho que ter prudência. Então, assim, tudo ajuste fino, cada pessoa no seu quadrado, vamos dizer assim, entendeu?
Então, Allen, é o que eu falei, eu acho que você precisa ter de 2 anos para você vivenciar mercado, mas não necessariamente para ganhar dinheiro você vai precisar dos 2 anos. Eu só acho que assim, uma pessoa que faz um curso de fim de semana, ou tem uma semana, um mês de bolsa, é muito difícil você falar, meu, essa porcaria aqui não dá pra mim. Porra, porque se eu fosse desistir na primeira vez que eu quebrei, na primeira dificuldade que eu encontrei, eu não tava aqui, entendeu? Eu quebrei 2, 3, 4 vezes, tá certo? Aí fiquei um tempão empatando e de repente foi, tá certo? Agora, se fosse esperar da noite pro dia, eu tava lascado. Alguém já pensou em casar de um dia pro outro? Não, né? Alguém já pensou em arrumar um emprego assim, como office boy, e no outro dia vai ser diretor do banco? É difícil, né? Não é assim que funciona. Tem algo, uma escadinha para subir, experiências, as pessoas precisam ver, você precisa vivenciar as coisas para as pessoas te conhecerem, para você conhecer o mercado. É tudo igual. Apenas a gente trata o mercado como se fosse um bicho ignorante e na nossa vida pessoal a gente entende como as coisas realmente são, entendeu? Gente, infelizmente, deu o horário aqui, são 4 horas e 3 minutos. Eu preciso encerrar o programa, eu quero agradecer a presença de vocês. Queria só lembrar vocês o seguinte, criei um site, chama magotrader.com, tá certo? O curso que eu vou lançar tá lá, se alguém quiser conhecer, tem fórum, queria convidar vocês para participar do site. E também queria pedir o seguinte, o pessoal que está assistindo no YouTube, se puder dar um joinha no vídeo, ou um negativo, legal, e se inscrever no canal aí, para receber os próximos vídeos, tá ok? Um grande abraço, muito obrigado a todos e até quarta-feira que vem no próximo Trader Coach. Valeu!